Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Bora mergulhar num tema que está, mexendo com a cabeça de todo mundo. Como é que a inteligência artificial está impactando nossas mentes, hein? A gente compilou aqui umas pesquisas sobre esses efeitos cognitivos da IA. A nossa ideia hoje é tentar entender um negócio que parece meio paradoxal. Porque, de um lado, a IA é vista como uma super ferramenta, para turbinar a nossa inteligência, mas do outro fica aquela pulga atrás da orelha. Será que ela está deixando a gente mais preguiçoso? Tipo, cognitivamente? Menos criativo, talvez? Bom, vamos tentar desvendar isso juntos. Um ponto que aparece bastante logo de cara nos estudos é essa tal de preguiça cognitiva. O pessoal fala em descarregamento cognitivo, que é basicamente a gente usa IA e, força menos a cabeça. Tem pesquisa recente, tipo uma de 2025 que saiu na Society, que mostra uma ligação, entre usar muito IA e ter um pensamento crítico, menos afiado. Isso lembra bastante o efeito Google, né? Exato. Lembra sim, mas talvez seja até um pouco mais profundo, porque o Google, ele meio que terceiriza o aço HD, né? O armazenamento de informação. Já a IA generativa, ela pode acabar terceirizando o próprio processamento. O raciocínio, a análise em si. É aquele princípio neurológico básico do use ou perca, sabe? Se a gente delega demais essas tarefas de pensar, como alerta a doutora Gerson, as vias neurais para isso podem sim enfraquecer. Pensa num músculo que a gente não usa. Ele atrofia, né? É uma possibilidade de atrofia funcional. E o curioso é que os mais jovens parecem ser mais vulneráveis a isso. Quem teve aquela formação mais, digamos, tradicional antes da IA se espalhar tanto, talvez tenha uma base de raciocínio um pouco mais sólida. Peraí, então você está dizendo que o risco não é só esquecer um fato ou outro, é tipo perder a prática de construir um raciocínio? Exatamente. Nossa! Essa dependência acende um alerta vermelho, né? Tipo aquelas histórias que às vezes a gente ouve de gente seguindo o GPS cegamente e entrando numa furada, literalmente. Precisamente. É uma ótima metáfora, na verdade. Mostra essa confiança meio cega que a gente pode desenvolver, né? Delegando não só a informação, mas o próprio julgamento crítico. E a criatividade. Nossa, aí parece que o debate pega fogo mesmo. Porque tem um medo real, né? De que a IA possa meio que matar a nossa faísca criativa, automatizando a geração de ideias. Vi um dado aqui, 43% da geração Z está com essa preocupação. Mas, por outro lado, tem a galera que vê a IA como um catalisador, que libera a gente para inovar mais, tipo o que a fotografia fez com a pintura, né? Liberou ela de só ter que retratar a realidade. Sim, e o fascinante aqui é que tem pesquisa, como uma de Doshi e Hauser de 2024, que mostrou uma coisa bem sutil. A IA pode até aumentar a criatividade de cada pessoa, individualmente, mas ela pode fazer com que o resultado final do grupo todo fique mais parecido, mais homogêneo. Como assim? Mais criativo individualmente, mas todo mundo igual? É um paradoxo interessante. Aumenta a produção criativa por pessoa, talvez, mas diminui a diversidade do conjunto. Isso nos obriga a repensar o que é ser original hoje, né? Talvez a habilidade criativa do futuro seja menos sobre a execução técnica e mais sobre ter a visão, saber fazer a curadoria, dialogar com a ferramenta. Pensa num pianista com seu piano ou num maestro regendo a orquestra. A ferramenta está ali, mas a visão e a direção são humanas. Entendi. E essa questão da dependência leva para outra área que me preocupa especialmente na educação, que é o risco de um aprendizado mais superficial. Porque a IA facilita muito entregar um trabalho que parece bom, né? Mas será que a pessoa aprendeu mesmo? Ela pode acabar driblando aquelas dificuldades desejáveis. Aquele esforcinho extra, sabe? De ter que lembrar, conectar as ideias que a ciência cognitiva mostra que é fundamental para fixar o conhecimento de verdade.
Teve um estudo que mostrou isso. Alunos que usaram o ChatGPT para estudar lembravam bem menos do conteúdo depois, comparado com quem usou busca normal na internet. Pois é, e a crítica que fazem os tutores de IA é justamente essa. Eles podem ser ótimos para te dar a resposta certa, rapidinho, para facilitar, mas não necessariamente para o aprendizado profundo, aquele que fica. E tem mais um detalhe interessante. Um estudo de 2025 sugere que a IA funciona meio como um amplificador. Para quem já tem um bom pensamento crítico, ela ajuda a ir além. Mas para quem não tem essa base, ela pode virar uma muleta, entende? Isso levanta uma questão séria sobre o futuro da inovação, né? O que acontece se o conhecimento profundo diminuir na sociedade como um todo? E isso conecta com uma ideia filosófica bem legal do Daniel Dennett, competência sem compreensão. Competência sem compreensão, explica isso melhor. A IA é incrivelmente competente em manipular dados, linguagem, gerar textos, imagens. Ela faz coisas impressionantes, mas ela não compreende o significado por trás disso tudo, entende? Não tem consciência, não tem entendimento real do mundo. O perigo é a gente começar a confundir essa performance, essa competência, com o entendimento genuíno. Faz sentido. Mas, olha, apesar desses alertas todos, que são super importantes, também não dá para ver a IA só como vilã, né? Tem todo um outro lado, um paradigma focado no potencial dela de aumentar a nossa inteligência. Sem dúvida alguma. E o exemplo clássico disso é o modelo do Centauro, do Garry Kasparov, lá no xadrez. Ah, sim. Depois que ele perdeu para o Deep Blue, né? Isso. Ele começou a explorar essa colaboração homem-máquina. E o resultado foi surpreendente. Times com jogadores de xadrez amadores, mas que sabiam colaborar bem com as IAs, conseguiam vencer tanto os grandes mestres humanos quanto os supercomputadores mais potentes jogando sozinhos. Que demais. Então ser um centauro não é só usar a máquina. Não, de jeito nenhum. É uma habilidade ativa. Exige saber quando confiar na análise da máquina, quando seguir a sua intuição, como combinar as duas coisas. É uma dança, sabe? Isso quer dizer que a gente precisa desenvolver um tipo novo de habilidade, então. Uma espécie de, sei lá, alfabetização em IA. Exatamente. Uma literacia em IA. Focada no uso crítico, em saber fazer as perguntas certas para a IA, em conseguir avaliar a qualidade das respostas que ela dá. E claro, isso significa que a gente precisa repensar a educação, né? Preparar as pessoas para esse novo cenário. O grande desafio social que está surgindo é como evitar uma nova forma de desigualdade, a desigualdade cognitiva, que separaria quem domina essa simbiose homem-máquina de quem fica para trás, só consumindo passivamente ou sendo até substituído pela IA. Uau! Então, para a gente ir fechando essa nossa conversa, o que fica é que a IA, no fundo, não é boa nem má para a nossa cabeça por si só. Ela é uma ferramenta absolutamente poderosa, quase como um espelho que amplifica o que a gente coloca nela. Nossas intenções, nosso próprio esforço mental. Ela pode levar a gente para uma atrofia cognitiva ou para uma amplificação da nossa inteligência. E para onde a gente vai? Bom, depende muito de como a gente escolhe usar essa ferramenta. A responsabilidade ainda é nossa. Exato. E fica aí uma provocação final para a gente pensar, né? Num mundo onde as máquinas são cada vez mais competentes em dar respostas, mesmo sem compreender nada, como é que nós, como indivíduos e como sociedade, podemos garantir que a gente está cultivando não só a aparência de conhecimento, mas a profundidade, a sabedoria de verdade? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!